irmãos? Quantos estão alegres de estar aqui na presença de Deus, adorando ao Senhor e exaltando o nome dEle na beleza da sua santidade? Você que trouxe sua Bíblia, nós vamos ministrar a palavra do Senhor aqui em Neemias capítulo 6, versículo 1. Queria compartilhar com os irmãos o versículo de número 1 de Neemias capítulo 6, que você possa estar aí com a sua Bíblia conferindo e lendo juntamente comigo. Livro de Neemias capítulo 6 e o versículo de número 1, tá? Que você possa fazer a leitura comigo da palavra de Deus. Santo é o teu nome, Jesus, e glorificado é o teu nome eterno, Jesus. Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda majestade santa, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Neemias capítulo 6, quem achou, diga amém. E o versículo de número 1 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma, ainda para que esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo no verso de número 3 assim: enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Senhor nosso Deus e eterno e poderoso Pai celestial, na tua presença nos encontramos. Eu quero colocar nas tuas mãos esta mensagem que será ministrada ao coração do teu povo, Deus, que está aqui nesta noite para poder receber da tua parte uma palavra que venha a ser, Deus, edificante para os nossos corações. Eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, que venha, Senhor Deus, o teu povo abrir o teu coração para receber de bom grado a tua palavra, Deus, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é escudo, Senhor, ela é proteção. A tua palavra, Senhor Deus, nos orienta, nos guia, Senhor, no caminho que devemos andar, Senhor da glória. Deus, que nesta noite o Senhor possa operar em nosso meio, que o Senhor possa derramar a tua glória, Senhor, no nosso meio. Meu Deus, que vidas venham a ser tocadas, impactadas pela tua presença, pela tua unção. Renova, Deus, o ardor, o desejo de teu povo fazer a tua obra. Aqueles que perderam o desejo, o anseio, a fome por fazer a tua obra, a fome, Senhor, de se envolver, meu Pai, mais, Senhor, com as coisas que diz respeito, Deus, à obra do Senhor. Deus, que possa, a partir dessa noite, depois desta pregação, voltar a ter esse desejo, esse anseio, essa fome, como Neemias teve, de fazer tua obra, Deus, de trabalhar para ti, Senhor. Meu Deus, da mesma forma, Senhor, que uma vez, meu Pai, outrora, em outro tempo, Pai, esse mesmo ardor, Senhor, ardia em seu coração. Que esta noite possa ser uma noite impactante para o teu povo aqui neste lugar, Senhor. Assim eu coloco nas tuas mãos, crendo na certeza da vitória. Quem crê, diga comigo: glória a Deus, mas tem que ter forte. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, glorificando a Jesus. Meus amados em Cristo Jesus, eu acabei de ler aqui uma palavra, uma passagem muito conhecida, a palavra de Deus, Neemias capítulo 6. E eu gostaria de falar sobre Neemias capítulo 6,
e também gostaria de falar acerca da importância de fazermos a obra de Deus. É uma das mensagens que Deus tem falado muito em meu coração por esses dias, acerca do fazer a obra de Deus, acerca do trabalho missionário, acerca do trabalho das coisas que diz respeito à obra de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos, nessa noite, aquilo que Deus aí colocou em meu coração, e percebemos que a obra de Deus, ela é uma obra que tem urgência, é carente. O próprio Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas Jesus disse para o discípulo: rogai ao Senhor da seara, para que envie mais ceifeiro para a sua obra. E Jesus diz para nós na sua palavra que devemos orar, pedir ao Senhor, para que Deus venha enviar trabalhadores, levantar homens como Neemias, com um ardor em seu coração, de largar o seu aconchego, de largar o seu conforto no lar e ir para fora fazer a obra de Deus. É bem verdade que a igreja, ela é uma igreja que tem como missão de fazer a obra de Deus, não somente dentro de quatro paredes, mas de ir avante para poder alcançarmos outra vida para o Senhor. E devemos observar que Neemias está aqui para nós, servindo de um grande exemplo, de um líder, de alguém que ama a obra de Deus. Porque uma pessoa que ama realmente a obra de Deus, irmãos, ela faz a obra de Deus, independente do tempo, do dia, da hora. Ela tem esse desejo de fazer, ela tem esse amor, e muitos têm perdido o amor pela obra de Deus. Muitos até fazem a obra de Deus, mas fazem da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, faz porque é obrigado a fazer. Mas o meu foco dessa mensagem, dessa noite, é que Deus venha despertar esse amor em nosso coração, que venhamos fazer a obra de Deus não por obrigação, mas fazer a obra de Deus com amor, que uma cobrança venha arder dentro dos nossos corações, que esse ardor venha a partir daqui de dentro para fora, que não venha a ser uma cobrança humanamente, mas que venha a ser uma cobrança do próprio Espírito de Deus, nos constrangindo a fazer aquilo que Deus, Ele já nos ordenou para que venhamos fazer. Lemos esse texto aqui nessa noite, e o texto está aqui, relatando aqui acerca de Neemias. Neemias, ele é um grande líder de Deus, que Deus levanta no momento certo, na hora certa. São os sabedores que o templo já estava construído, o templo foi destruído, mas já estava reconstruído, mas ainda os muros de Jerusalém não estavam ainda edificados. Mas a Bíblia diz para nós que Deus levanta Neemias. Neemias está em Suzã, Neemias é copeiro do rei, e a Bíblia vai falar para nós que Neemias ficou sabendo o relato, como estava a obra de Deus em Jerusalém. E segundo o relato que Neemias está sabendo, porque a Bíblia diz para nós que depois que ele descobre a situação da obra de Deus, bate uma tristeza no coração de Neemias. Neemias se sente triste, por ver o estado da obra de Deus. Neemias, como copeiro do rei, agora ele está servindo ao rei, mas tem uma tristeza dentro do seu coração. O rei Artaxerxes pergunta para Neemias por que ele estava triste. Neemias vai expressar aquela tristeza de dentro do seu coração. A tristeza de Neemias não era falta de dinheiro, a tristeza de Neemias não era porque estava com dívida para pagar, a tristeza de Neemias não era porque ele estava passando por algum tipo de luta, de enfermidade, de tipo de provação, não era porque ele estava com problema no casamento, nada disso. A tristeza de Neemias era porque a obra de Deus, ela estava carente, necessitada, ela precisava de alguém que desse a iniciativa para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz para nós que o rei Artaxerxes, ele concede ali a Neemias ir até Jerusalém para poder reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia diz para nós que Neemias, ele larga o seu aconchego, ele larga o seu lar. Ele era copeiro do rei, numa posição bem elevada, para ser copeiro do rei, tinha que ser alguém de confiança. Ele larga ali todo o seu aconchego, ele larga ali, se nos dias atuais tivesse toda a regalia que temos hoje, ele sai da sua zona de conforto, ele vai para construir os muros de Jerusalém, lá em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer para nós
A Bíblia diz para nós que quando Neemias chega lá, encontra o estado do muro de Jerusalém totalmente depravado. A Bíblia diz para nós que ele começa agora a reconstruir, a trabalhar, a meter a mão na massa. Ele começa convocando pessoas para poder trabalhar juntamente com ele. E a Bíblia vai dizer para nós também, irmãos, que Neemias começa agora a monitorar. Ele chega na cidade, começa a monitorar, e ele começa pedindo ao Senhor, que Neemias, ele foi um homem de oração. Ele começa pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor sabedoria de como ele começar a obra de Deus. E percebe que agora ele está fazendo a obra do Senhor conforme Deus ele quer, conforme Deus ordenou, porque a obra de Deus, insisto em dizer, é carente, precisa de pessoas compromissadas, precisa de pessoas que tenham compromisso com a sua obra, precisa de pessoas que amam de verdade a obra de Deus, não fazer por interesse, não fazer a obra de Deus por obrigação, mas fazer a obra de Deus porque ama fazer a obra do Senhor. Eu quero profetizar que Deus vai levantar pessoas aqui que amam de verdade fazer a obra de Deus. E aqueles que perderam esse amor, eu profetizo que você novamente vai voltar a amar a obra de Deus como você amava de verdade, porque Deus é o Deus que ressuscita morto, e morto também espiritual. E se houver aqui nessa noite essa deficiência, eu creio que Deus vai voltar a te levantar, voltar a arder em teu coração esse desejo, esse anseio de você fazer a obra de Deus em qualquer lugar, em todo lugar, independente do tempo, independente da circunstância, independente da sua luta. Eu profetizo que Deus vai voltar a operar na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, você já pode glorificar o nome do Senhor, porque você já vai começar a desfrutar daquilo que Deus ele tem para a tua vida. A Bíblia diz para nós que agora Neemias começa a fazer a obra do Senhor no capítulo 6, verso 1. O texto diz para nós aqui, irmãos, que Sanbalat, Tobi e Gesem, são três homens aqui, são três pessoas aqui que estão aqui sendo opositores. Não foi só Sanbalat, Tobi e Gesem que é opositor da obra de Deus, mas tinha mais uma galera por trás que estava auxiliando, dando suporte, né? Eram pessoas que estavam por trás. Mas os personagens principais aqui do texto aqui, da história, é Sanbalat, Tobi e Gesem. A Bíblia diz para nós que eles estão aqui. De início, quando Neemias chega de Suzã, Jerusalém, eles querem fazer parte, né, do projeto. Eles querem ajudar Neemias, eles querem trabalhar junto com Neemias na reconstrução dos muros. Só que Neemias não permite, porque Sanbalat, Tobi, percebe? Eles eram samaritanos. Eles não poderiam, junto com os judeus, né, conhecendo todo o contexto histórico, né, dos samaritanos, está lá em 2 Reis, capítulo 17, né, eram povos mestiços, eram um povo que estava misturado, das 10 tribos, misturado com outras nações. Ele percebe, atentamente, olhe para mim e fique atento, você vai perceber uma coisa, irmãos, você vai perceber que por Neemias não permitir que Sanbalat, Tobia e Gesem edifiquem os muros com ele, agora eles viram o inimigo de Neemias, mais ou menos assim: se eu não posso fazer a obra com você, se eu não posso ser teu amigo, eu atrapalho o projeto que Deus colocou em teu coração. Agora Sanbalat e Tobias viraram inimigo e agora quer atrapalhar o projeto de Deus. Percebe que Neemias está edificando os muros conforme Deus lhe havia determinado. E a Bíblia diz para nós, no capítulo 6, que aqui, nesse momento aqui, do capítulo 6, Neemias já tinha edificado os muros, porém as portas ainda não tinham sido colocadas nos lugares. Então, ou seja, né, os muros estavam edificados, mas ainda as portas não estavam colocadas no lugar. E percebe que Sanbalat, Tobias, eles continuam, eles insistem em atrapalhar o projeto de Deus. E o texto vai dizer para nós que o primeiro aqui, ataque que vem aqui de Sanbalat aqui é que Neemias venha descer. Ele chama Neemias, pede Neemias para que Neemias viesse descer, para que Neemias viesse estar conversando com ele. Nesse caso, a Bíblia diz para nós que Sanbalat, Tobia queria, na realidade, era matar, era acabar com Neemias, para que o projeto de Deus viesse
tardar, para que o projeto de Deus viesse parar. Então o que eles querem? Eles querem matar. Dionísio, Sanballat, Tobias, Dionísio queria até parar a obra de Deus. Mas como viu que a obra de Deus não parou, porque a obra de Deus não tem diabo, não tem satanás que para a obra do Senhor, não tem homem, não tem ninguém que para o projeto de Deus. Então percebe que eles perceberam que o projeto de Deus não para, porque a obra é dele, é de Deus, não é do homem. Então percebe que agora, como não tem como parar o projeto missionário, não tem como parar agora a construção agora dos muros, então vamos matar Neemias. Ou a gente para de um jeito, ou a gente para do outro. Então percebe que agora eles querem matar. Eles tentaram parar o projeto da construção do muro, mas não conseguiu, caiu por terra. Os projetos caiu por terra. Mas percebe que agora eles querem matar Neemias. Mas a Bíblia diz para nós que Neemias tinha um propósito. Qual é o propósito de Neemias? É o propósito que eu e você devemos ter. É um propósito de dar ouvido à voz de Deus, não dar ouvido à voz do diabo. É o propósito de não descer dos muros, continuar fazendo a obra de Deus, continuar na posição que Deus te colocou, na vocação que Deus te vocacionou. É você estar na posição que Deus te colocou, não sair dela e dar prosseguimento àquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se Deus colocou nas tuas mãos, é porque Deus confia em você, para que você não é outro, é você. A Bíblia diz para nós que quando Deus chamou Moisés, Moisés queria jogar para Arão. Deus disse assim: Arão, não, é você que vai ao Egito e vai libertar o meu povo das garras de Faraó. Então percebe que muitas das vezes nós queremos fugir das responsabilidades que Deus nos deu, querendo passar para Arão, querendo passar para Josué. Mas se Deus colocou nas suas mãos, nas minhas mãos, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Cada um vai ficar com a sua responsabilidade, mas tem que ter certeza de uma coisa: que Deus é aquele que é fiel, que recompensa, que dá graça, que ajuda nos momentos de luta, nos momentos de fraqueza. Deus é aquele que recompensa os trabalhos que você faz para Deus, a obra que você faz, os muros, os tijolos que você coloca. Deus, Ele está vendo, Ele é fiel para recompensar aquilo que Ele já tem ali preparado para você, porque a obra é de Deus, a obra não é do homem, mas essa obra é do Senhor, ela é de Deus. Neemias, desce, não vou descer. Tudo que o diabo quer que você para, mas a gente não para. E o diabo fica monitorando, manda espia para monitorar. E aí, como que a obra está? E aí, a obra parou? E aí, os irmãos estão indo para o culto? E aí, como que o pastor está? Será que o pastor está triste? E aí, como que fulano está? E o projeto parou? E o jovem parou? E as crianças parou? Como que está o andamento da obra? Deve estar para pior. Mas aí, quando se depara com Neemias em cima do muro, edificando os muros, dizendo que não vai parar, que não vai descer, porque acredita no chamado missionário, que acredita naquilo que Deus falou, que acredita na palavra e nas promessas de Deus, os inimigos se frustram. Os inimigos, eles se frustram. Percebe, irmãos, que os Sanballat, Tobias de início queriam parar a obra de Deus, mas percebeu que Neemias não para. Uma coisa que deixa o diabo irritado é quanto mais ele se levanta contra a sua vida, mais você está de pé. Aí deixa ele chateado. Você quer aborrecer o diabo é quando ele, quanto mais te persegue, mais de pé você está. Porque tudo que o diabo quer é que você saia da posição. Tudo que o diabo quer é que você para de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E percebem que agora Neemias está lá em cima dos muros edificando. Só que Sanballat está chamando 10. Porque eu quero conversar com você. Primeiro, ele queria fazer parte do projeto, eu disse que não. Segundo, queria atrapalhar, já que eu não posso fazer parte do projeto, então eu vou atrapalhar o projeto. Tentou atrapalhar o projeto da construção. Deus também disse, não, porque o dono da obra sou eu, também não vai atrapalhar porque a obra é minha. Aí o diabo, ele insiste, porque esses homens são tão puros, é o próprio inimigo que está usando eles. A Bíblia diz para nós que eles insistem, já que não tem como fazer a obra, já que não tem como atrapalhar a obra, então é o seguinte, a gente vai tentar matar Neemias, porque se a gente mata Neemias, a obra parou. Aí Deus
é aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Deus é aquele que guarda os seus. Deus é aquele que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua obra. Deus, ele passa a orientações para Neemias. Neemias, não desce, porque os teus inimigos querem te matar. Não desça. E a insistência é grande, porque a Bíblia diz que foi 4 vezes. A primeira: Neemias, desce, nós queremos falar com você. Neemias disse assim: não vou descer. Desce, não vou descer. Desce, Neemias, eu não vou descer. 4 vezes. Insiste com Neemias para que Neemias viesse descer. E a Bíblia diz que Neemias não cede. Neemias permanece ali edificando os muros. Porque a Bíblia diz para nós que Neemias servia um Deus que é justo, que é vivo, que é poderoso, que é eterno. Um Deus que recompensa, um Deus que é fiel, um Deus que vela pela sua palavra. Neemias tinha compromisso não com Sanbalat, Tobias e Gesem, mas um compromisso que Neemias tinha era com Deus. Você não tem compromisso com o homem, você tem compromisso é com Deus. Você tem compromisso com a chamada que Deus te fez. Não fique esperando elogio do homem, não, irmãos. Não fique esperando tapinha no ombro, não, para dizer que você é uma bênção, não. Porque tem pessoas que ficam esperando tapinha no ombro para fazer a obra de Deus. Não fique esperando tapa no ombro para elogios para você fazer a obra de Deus. Se ninguém acredita no teu chamado, você pelo menos tem que acreditar. Se ninguém acredita que Deus pode fazer na sua vida, pelo menos você tem que acreditar, porque Deus acredita. Então acredita você. Ah, pastor, mas ninguém acredita. Mas você precisa acreditar naquilo que Deus te prometeu. Você precisa acreditar no teu chamado, irmãos. Nós devemos acreditar naquilo que Deus falou a nosso respeito. E Neemias acreditou. Neemias disse assim: eu não vim de Suzã para um piquenique, eu não vim de Suzã para Jerusalém simplesmente por vir, mas eu vim para fazer a obra de Deus. E essa obra não pode parar. Essa obra é de Deus, não é obra do homem. A obra é do Senhor. Jesus foi questionado quando curou aquele paralítico de 38 anos. E os judeus começaram a perguntar para aquele paralítico: ei, quem te curou? Porque no dia de sábado não pode trabalhar. Ei, está me questionando só porque eu fiz o bem? Está questionando porque eu ajudei um homem que estava há 38 anos? E a Bíblia diz para nós que Jesus disse em João capítulo 5, verso 17: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus é aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir e até o final. Aquele que começa é fiel, e devemos ser fiel ao Senhor até o final. Muitos têm parado pelo caminho, inicia também, mas no final termina ruim. Começa com unção, termina sem unção. Começa com motivação, mas termina sem motivação. Começa com sonho, mas não tem mais sonho. Se você perguntar, perdeu toda a esperança. Você precisa confiar mais naquilo que Deus falou a teu respeito. Você precisa acreditar mais naquilo que Deus já falou a teu respeito. Deus fez uma promessa para Abraão, levou 25 anos. Deus prepara Abraão 25 anos, mas Deus cumpre aquilo que prometeu. Moisés, Deus teve que preparar 80 anos para depois levantar Moisés. José levou 13 para Deus colocar ele na cadeira como governador. Há um tempo de preparação, há um tempo de provação, e Deus ele prova aqueles que chama, Deus ele prova aqueles que querem levantar. Deus não levanta ninguém sem antes de provar. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que esse Deus, ele é fiel, ele recompensa. Ele recompensa o teu trabalho, ele recompensa o nosso trabalho, ele é fiel.
E você que está fazendo a obra do Senhor, fique sabendo de uma coisa: talvez você não vai ser recompensado pelo homem. Vai ter trabalho que você vai fazer que ninguém vai te elogiar. E não espere por isso. Vai ter trabalho que você vai fazer que ninguém vai reconhecer. As pessoas vão dizer que é mais do que obrigação sua, mas aquele lá de cima é aquele que recompensa. Aquele lá de cima é aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele recompensa. Ele está vendo o que você está fazendo no culto, escondido em silêncio, e vai manifestar publicamente aquilo que você fez no culto, porque Ele é fiel. Às vezes nós nos frustramos porque fazemos algo para Deus e queremos esperar alguma recompensa do homem, algum elogio do homem. Não, pelo contrário, Jesus fazia, Jesus curava, Jesus libertava, muitos não reconheciam. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? 9 não voltou, mas Deus sempre tem um que reconhece a obra de Deus na sua vida. A Bíblia diz para nós que um voltou, e era samaritano, voltou glorificando, agradecendo a Jesus por aquilo que Jesus havia feito na sua vida, porque estava leproso. Então percebe, irmãos, que é o próprio Cristo, quantas obras que Jesus fez. Mas Jesus não estava em busca de glória de homem. Jesus não estava atrás de elogio, de aplauso, de outdoor. Jesus estava atrás, irmãos, de fazer, de cumprir. Ele disse: eu vim cumprir, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Às vezes pensamos que fazendo a vontade do homem, agradando o homem, nós vamos agradar a Deus. Mas não, irmãos, devemos agradar a Deus. Porque quem morreu por nós na cruz do Calvário foi Jesus, quem enviou foi Deus. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Então nós devemos graça, devemos agradecer, devemos honrá-lo, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. A obra de Deus, a obra do Senhor, Neemias está aqui fazendo essa obra. Agora a pergunta é: qual obra que você e eu fazemos que não tem oposição? Todas as vezes, é por isso que muitas pessoas param e desistem, irmãos. Porque tem pessoas que começam a fazer a obra de Deus, elas acham que começar a fazer a obra de Deus não vai ter oposição. Eu ouvi por esses dias de alguém dizer assim: porque parece que a gente, como aceita Jesus, ou entrega a vida para Jesus, começa a fazer a vontade de Deus, parece que a perseguição ela vai aumentando. É natural, irmãos. Jesus havia dito sobre isso. Quanto mais você quer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, mais perseguição vai ter. Deus não prometeu para nós, irmãos, vida fácil não. Deus não prometeu para nós que seria tão fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que muitas pessoas param? Por que muitas pessoas nem começam a fazer a obra de Deus? Aqueles que começaram pararam pelo meio do caminho, pela metade. Por quê? Porque quando começou a vida do luto, eles pensaram assim: olha, eu vou começar a fazer a obra de Deus, porque eles iam receber elogios. Só que param pelo caminho, porque se frustram consigo mesmo. Deus é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. O nosso compromisso não é com o homem, nosso compromisso é com Deus. Quantas pessoas que estão se limitando, irmãos, parando, estão pendurando a sua chuteira, estão dizendo que o seu tempo chegou, o seu tempo acabou, e estão deixando a obra de Deus de qualquer maneira. A pior coisa que tem, irmãos, é fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Nunca faça. Melhor não fazer. Não inicie fazendo. Se iniciar, faça ela com perfeição. A obra de Deus tem que ser feita com perfeição. Neemias largou tudo para fazer a obra de Deus com perfeição. Tudo. Ele perdeu. Jesus já havia dito sobre isso. Jesus disse que aquele que quiser ganhar lá tem que perder aqui. Mas tem pessoas que acham que fazer a obra de Deus é ganhar. Não é. Muitos se frustram por esse motivo também. Porque
vou fazer a obra de Deus porque eu vou ter um retorno. Não pense assim, irmãos. O nosso galardão está no céu. O retorno que Deus tem para nós é na glória. É lá na glória. Glória a Deus. Às vezes as pessoas param de fazer a obra de Deus. Não vou fazer mais não, porque eu não tenho retorno, eu não tenho reconhecimento, ninguém me aplaude, ninguém me elogia. E quem disse que fazer a obra de Deus, irmãos, é para receber elogio, aplauso? Não, porque o meu nome não está no outdoor, porque o meu nome não saiu na lista de pregadores. Eu vou parar de fazer a obra de Deus, porque ninguém reconhece. E quem disse que para fazer a obra de Deus eu vou receber? Se alguém me der, amém, o reconhecimento, mas eu não estou em busca disso. Você não está em busca disso. Você está em busca de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. É isso que nós queremos. É isso que você quer, agradar a Deus. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, irmãos. Quantos que largaram Jesus? Quantos que abandonaram Jesus? Para João Batista dizia que João Batista tinha demônio. Para Jesus dizia que ele era um comilão, beberrão, comia com publicano e pecadores. Então não espere elogio, não espera tapinho no ombro para você fazer a obra de Deus. Faça a obra do Senhor com amor. Faça ela. Às vezes você fica fraco, nós ficamos fracos porque não fazemos a obra de Deus conforme Deus quer. Talvez você diga assim: pastor, mas eu estou fazendo. Você está fazendo do seu jeito, da sua forma. Agora, fazer da forma que Deus quer é diferente. Eu posso fazer do meu jeito a obra. Muitas pessoas fazem, eu posso fazer. Eu posso ficar roda o microfone aqui e dizer assim: graças a Deus que eu estou fazendo a obra de Deus. Mas a pergunta é: da forma que Deus quer? Da maneira que Deus quer? Essa é a pergunta. O que devemos fazer da forma que Deus Ele quer que nós façamos? Faça da forma que Deus Ele quer que você faça a obra do Senhor. Pega esta palavra, desperta. Porque Jesus está aqui nessa noite. Deus tem falado comigo muito sobre Neemias. Deus tem palestado comigo acerca de Neemias, capítulo 6. Neemias ele não desce. Neemias não cede. Neemias tinha tudo para parar a obra. Fica triste. Estou triste porque Sanbalat está se levantando. Porque Sanbalat está se levantando. Não, irmãos, não é motivo de tristeza. Jesus disse que é motivo de alegria. Mateus capítulo 5, alegra, se alegra. É motivo de ficarmos alegres, não tristes. Porque dessa forma nos identificamos com a pessoa de Cristo. Porque se Ele padeceu, nós também iremos padecer. Mas se formos fiel até o final, pode ter certeza que Deus Ele vai fazer a sua obra na nossa vida. Percebe, irmãos, que Sanbalat está aqui, tentativa, vamos matar ele. Só que Deus é o Deus que está guardando Neemias. A Bíblia diz que se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Mas Deus é o nosso escudo, a nossa proteção. É aquele que nos guarda. E todos aqueles que Deus chama, que Deus lhe determina que faça algo para Ele, todos aqueles que se envolvem com as coisas de Deus, pode ter certeza que as mãos de Deus estarão sobre a sua vida. As mãos de Deus estarão sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, sobre você. Porque Deus, Ele tem um compromisso com os seus. A Bíblia diz para nós que Jezabel ameaçou Elias, disse que no outro dia Elias estaria morto. Por quê? Porque Elias estava fazendo a obra de Deus. Porque Elias tinha matado 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que Elias estava fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E a Bíblia vai falar para nós, irmãos, que Jezabel se frustra. Para aquela que queria tirar a vida de Elias, o seu projeto cai por terra. Não prospera, porque Deus tinha compromisso. A vida de Elias, o ministério de Elias, a chamada de Elias ainda não tinha encerrado. E não vai ser homem ameaçando você que vai fazer você parar. A Bíblia diz que Elias
Elias questiona com Deus, entra dentro de caverna, não quer comer, não quer beber, entra em depressão. E Elias agora quer parar o seu ministério com espírito de prioridade. Mas a Bíblia diz para nós que Deus visita Elias. Elias, o que tu fazes na caverna, Elias? E a Bíblia diz para nós que Elias, ele diz assim para o Senhor: eu tenho sido muito zeloso pelo teu nome, pela tua obra. Eu tenho sido fiel a ti. Eu tenho feito a tua obra, Senhor. E agora Jezabel me ameaça. Ela diz que vai me matar. Elias, Jezabel não vai te matar, Elias. Sabe por que Jezabel não vai te matar? Porque você não vai morrer. Você vai ser o segundo homem da Bíblia, até agora o último, que não vai experimentar a morte. Ela diz que amanhã você vai morrer. Fala para ela que nem morrer você vai, porque eu vou te arrebatar, eu vou te levar para o céu, para a glória, sem você experimentar a morte. Percebeu? Projeto do inimigo pé por terra. Para quem disse que ia morrer, para quem estava com medo de Jezabel, daquelas ameaças dela, agora Deus está dizendo: você não vai morrer. Você não vai morrer. Não vai morrer. Mas ela está dizendo: tu vai, não vai. O homem está dizendo: você vai morrer. Deus está dizendo: você não vai morrer. Porque a última palavra quem dá se chama Deus. Deus é aquele que dá a última palavra. A última palavra não vem do homem, não vem da medicina, mas vem do Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e do universo. A última palavra vem de Deus, e Deus é aquele que dá a última palavra. Elias se preocupando puro, Elias se preocupando sem necessidade, não sabendo ele que a obra ainda não tinha acabado. Enquanto a obra de Deus não acabar, não concluir, ninguém vai tocar em você, ninguém vai tirar a sua vida. A Bíblia diz para nós, irmãos, que a obra ainda não havia sido concluída. A Bíblia vai dizer para nós que Elias, ele agora tem uma missão de preparar Eliseu, porque Deus não leva Elias enquanto Eliseu não estiver pronto. Elias não morreu, conforme Jezabel havia planejado. Mas a Bíblia diz para nós que Elias, ele prepara Eliseu, ele foi levado na carruagem de fogo, porque ele não experimentou a morte. Segundo homem que não experimenta a morte na Bíblia, o primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias. Ele não experimenta a morte, mas porque Deus tinha um propósito para a sua vida. Agora Deus fala: sai da caverna, vai fazer a minha obra, vai ungir Jeú como rei, você vai agora, eu estava ungindo Eliseu como profeta em teu lugar. A obra não está concluída. Enquanto a obra de Deus não for concluída, não tem como fugir do chamado de Deus. Jonas foi fugir, Deus foi apanhou dentro do grande peixe. Não tem como fugir do chamado de Deus, irmãos. Aquilo que Deus ele fala a nosso respeito, não tem como fugir. Nem que seja dentro do grande peixe, mas Deus te traz para fazer a obra dele. A obra dele. Ele queria ir para uma direção totalmente oposta. Deus disse: não, você vai para Nínive. Você vai para onde eu quero. Você vai fazer o que eu quero. Aonde eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Porque eu sou o Senhor. Eu que mando. Eu que vou determinar para onde você vai. Então percebe que Jonas queria fugir de Deus. Fala: aí vem, Jonas. Porque não tem como fugir do chamado de Deus, da obra de Deus. Se eu fosse os irmãos, não esperaria Deus preparar um grande peixe para te banhar, porque grande peixe é sinal de dor, de sofrimento. Se você pegar o capítulo 2 de Jonas, você vai ver que ele está dizendo: eu estou me sentindo dentro do inferno. Jonas se sentiu como se ele estivesse dentro do inferno. Você já percebeu quando a gente passa por luta? Tem pessoas que falam assim: que luta infernal. Estou passando por uma luta infernal. A palavra, ele usa a palavra infernal. Por quê? Sofrimento, dor, tormento. A Bíblia diz para nós que Jonas estava se sentindo, Jonas capítulo 2, como se estivesse no inferno.
Ou seja, por que está se sentindo como se está no inferno? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência ao chamado de Deus na sua vida. Não seja rebelde àquilo que Deus mandou você fazer. Muitos estão perdendo, muitos estão padecendo, muitos estão perdendo família, casamento, perdendo emprego, perdendo vida financeira, espiritual, sentimental, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Estão perdendo. Mas você foi escolhido para fazer a vontade de Deus. Você foi escolhido para fazer aquilo que Deus determinou a teu respeito. Então corra, faça a obra de Deus como Deus Ele quer e da maneira que Ele quer, porque dessa forma Ele vai abençoar a sua vida. Se você crê, fica de pé comigo em nome de Jesus. Feche teus olhos comigo, que eu quero orar ao Senhor aqui agora. Feche teus olhos comigo em nome de Jesus. Com os olhos fechados, vai glorificando o nome do Senhor, abrindo a tua boca e glorificando a Jesus. Vai glorificando como